para o nosso segundo encontro. E antes de começar a nossa aula, eu quero reforçar que qualquer dúvida, eu e os tutores presenciais e à distância estão à inteira disposição de vocês para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Postem dúvidas no fórum, mandem mensagem, mandem e-mail, fiquem à vontade para perturbar mesmo a gente. Só assim o nosso trabalho vai ser bem feito e vocês vão aprender. Na nossa aula de hoje, pessoal, vamos abordar o conceito fundamental para o desenvolvimento web, que é a linguagem HTML. Mas o que é a linguagem HTML? A linguagem HTML é uma linguagem de marcação de texto que serve de base para a construção de todos os sites que vocês visitam diariamente aí navegando pela internet. Normalmente, um site é construído com linguagem HTML e cada página desse site que você navega é um arquivo HTML definido, criado por um programador. Um arquivo HTML contém as marcações de texto que serão interpretadas pelo navegador e traduzidas para elementos gráficos para que você possa visualizar ele no navegador ou browser. O que são esses elementos gráficos? Esses elementos gráficos podem ser textos, imagens, tabelas, formatação de texto e qualquer outra coisa que nós vemos, até os vídeos que nós vemos nas nossos websites que nós navegamos diariamente. A linguagem HTML é a linguagem que os browsers ou navegadores entendem. E normalmente todo site é construído basicamente de HTML. Por que eu disse basicamente é construído utilizando HTML? A linguagem HTML ela só permite a construção de websites estáticos, ou seja, sem dinamismo, sem mudança, de acordo com que o usuário navega. Por exemplo, você acessando o seu webmail, a sua conta no Facebook ou qualquer outro site onde você precisa definir login e senha para entrar no site. Esse é um exemplo clássico de um site dinâmico, onde as informações que aparecerão para você é diferente de usuário para usuário. Para a construção de websites dinâmicos, nós precisamos do HTML, mas não só do HTML. Nós precisamos também combinar o HTML com outros recursos que são as linguagens de programação. Mas olha só, pessoal, o HTML é o básico. Para construirmos o website, precisamos saber o HTML, mas também precisamos conhecer outras linguagens de programação que elas trabalharão em conjunto com o HTML. Exemplos dessas linguagens de programação para vocês poderem pesquisar, fazer cursos, baixar videoaulas na internet. O PHP é a mais famosa de todos, o .NET também é bastante comum, o Java e por aí vai. Já sabemos qual é o papel da linguagem HTML. Agora vamos ver na prática como é que se trabalha com o HTML. Qual a estrutura que eu tenho para minha aula? Tenho uma pasta qualquer, no caso aqui chamada aula 2, e dentro da minha pasta tenho uma imagem com o logo do ETEC Brasil. Bom, como já é de praxe, vamos criar o nosso arquivo HTML. Então vou no menu iniciar, procuro o meu bloco de notas, um arquivo em branco. Primeiro passo é salvá-lo com a extensão .html. Então, quais são os procedimentos? Menu arquivo, salvar, dentro da pasta
aula 2, vou salvar o meu arquivo chamado disciplinas.html e vou salvar. Bom, por enquanto meu arquivo não tem nada, mas já está meu arquivo aqui chamado disciplinas.html. Bom, aí eu vou começar a programação em HTML. Bom, como já falamos, a estrutura básica do meu arquivo HTML é HTML, fecha HTML. Toda a estrutura do meu arquivo eu vou digitar entre essas duas tags que identificam que este arquivo é um arquivo HTML. Vou abrir um pouquinho mais aqui a tela para ficar mais fácil a visualização. Vamos começar efetivamente. Bom, o meu arquivo HTML, ele normalmente tem dois elementos, que é o cabeçalho abrindo e fechando o cabeçalho, e o corpo, que é o body. Colocar um tab aqui na frente para ficar mais bonitinho. Perdão, body. Pronto. Aí as duas partes básicas do meu arquivo estão definidas. Bom, então a estrutura do nosso arquivo está assim e as duas partes básicas definidas: a cabeça ou cabeçalho e o corpo do meu arquivo HTML. Por enquanto, no cabeçalho, a única coisa que nós sabemos utilizar é a tag title, que é o título da minha página web. Então o título vai ser aqui ETEC Brasil. Por enquanto é só isso que terá nosso cabeçalho. Aí começamos efetivamente a construir o nosso arquivo HTML. Dentro da tag body, vamos começar criando uma tabela. E dentro desta tabela, nós teremos a lista das disciplinas ofertadas em nosso curso. Apenas um exemplo. A tabela é representada pela tag table. Então, como já é de costume, nós temos a tag que determina o início e a tag que determina o final da tag. Aqui é uma tag maior, a tag table. Então a tag table, ela representa uma Então colocamos a tag table, que representa uma tabela. Assim como no Word ou no Excel, toda tabela é constituída de linhas e colunas. Assim como no HTML, a linha é composta de linhas e colunas. Cada linha em HTML é representada pela tag tr. Então temos que abrir e fechar a tag tr. Aqui eu estou representando uma linha para a minha tabela. E para cada linha podem ser inseridas várias colunas. A tag que representa a coluna em HTML é a tag td. Então temos td abrindo e temos td fechando. Então aqui a minha tabela, por enquanto, tem
uma linha, porque eu tenho apenas um par de TR, e uma coluna, porque eu tenho apenas um par de TD. Então a minha tabela, eu quero construir uma tabela com 3 linhas e 2 colunas. Então eu já tenho uma linha e já tenho uma coluna. Agora eu vou colocar o que eu quero que apareça escrito dentro da minha primeira coluna, dentro da minha primeira célula. Eu vou colocar a palavra disciplina. Bom, dentro da minha mesma linha que eu estou trabalhando, eu vou colocar uma outra coluna, ou seja, tenho que colocar um outro TD chamado nota. Então, tenho uma tabela com uma linha e 2 colunas por enquanto. Vou salvar e vou verificar como ficou utilizando o meu browser. Então, vou minimizar aqui o meu bloco de notas e vou abrir no navegador para verificar como ficou. Então, está aqui o nosso exemplo, nossa primeira tabela que nós construímos, a nossa página HTML chamada disciplinas, aberta no navegador. Então, está aqui o título que eu defini, ETEC Brasil, e está aparecendo aqui uma tabela com uma linha e 2 colunas. Mas é curioso que para uma pessoa desavisada não nota que isto é uma tabela. Por quê? Porque faltam as bordas da minha tabela. Tem até o erro aqui, disciplina, né? Vamos consertar e vamos adicionar uma borda à minha tabela. Então vou minimizar aqui e vou voltar lá para o editor de texto. Então vou consertar o erro aqui que eu cometi, disciplina, e vou adicionar uma borda à minha tabela. Como é que eu faço para adicionar uma borda à minha tabela? Eu venho aqui na tag que abre a tabela, que inicia a tabela, e adiciono o atributo ou propriedade border. Border igual, entre aspas duplas, o valor 1. Que seria uma borda aí com a espessura 1. Vou salvar no arquivo, salvar, e vou voltar lá no navegador para verificar como ficou. Olha, já deu uma cara totalmente diferente a minha tabela. Tenho uma linha e 2 colunas. Agora eu vou adicionar mais 2 linhas à minha tabela, continuando com a mesma quantidade de colunas. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou adicionar mais um TR. Quero adicionar mais uma linha. Não tem outra solução. Tenho que adicionar um TR. Então, adicionei aqui mais um par de TR, um abrindo e outro fechando a minha tabela. Dentro do meu TR, eu vou colocar 2 TD. Então, vou colocar o primeiro TD, que vai ser a disciplina Softwares Gráficos, e vou fechar o meu TD bem aqui. Pronto, uma linha. Agora eu vou adicionar mais uma coluna, que vai ser o termo link. Bom, esse termo link, daqui a pouco a gente vai ver o que ele vai fazer, mas nós já vamos adicionar um link para uma outra página. Então, para continuar, vou adicionar mais uma linha à minha tabela. Mas antes disso, vamos verificar como ficou. Então, vou salvar aqui e vou voltar lá no navegador, atualizar e verificar como ficou. Então, eu tenho aqui uma disciplina, né? O nome da disciplina e a nota. Tá errado.
Bom, então visualizamos aqui como ficou a nossa página. Então eu tenho aqui a disciplina, a descrição da disciplina, a nota e o link para as notas dessa disciplina. Então, para ficar um pouquinho mais bonito, vou mudar aqui, em vez de nota, vou colocar notas. E vou adicionar mais uma linha à minha tabela. Mais uma linha também com 2 colunas, que seria mais uma disciplina. Então, vou adicionar a minha linha aqui, abrindo e fechando. Vou adicionar 2 colunas ou 2 células à minha linha. Então, vou colocar aqui TD e o termo redes de computadores. Então, tenho aqui mais uma célula. Vamos adicionar outra célula, também com a palavra link, e fechar o meu TD. Então, vamos verificar como ficou lá no meu navegador. Vou atualizar aqui o navegador e olha como ficou. Uma tabela com 2 linhas e 2 colunas. Aqui, onde está escrito link, eu vou criar um link para visualizar as notas desta disciplina. Então, como é que nós faríamos isso? Vou minimizar aqui o meu navegador e voltar para o editor de texto. Então, eu quero criar um link. Onde está o termo link? Encaminhando para uma outra página, um outro arquivo HTML. Como é que eu faço para adicionar um link ao termo, a célula link lá no nosso arquivo HTML? Para adicionar um link, nós temos que utilizar a tag A. Então, a minha tag A, ela vai abrir aqui e vai fechar antes da palavra que é exibida. Então, ela abre aqui, fecha aqui parcialmente. E depois da palavra link, eu vou fechar efetivamente a minha tag A. Então, ficou dessa forma aqui, olha. A fechando e TD fechando. Logo após aqui ao início da minha tag A, eu vou colocar a propriedade ou atributo href igual entre aspas duplas. Entre aspas duplas, eu devo colocar o nome do arquivo HTML para qual eu quero que o navegador encaminhe. Ou seja, quando eu clicar no termo link, ele vai encaminhar para uma página HTML. Então, eu vou colocar aqui o nome do arquivo que eu quero que seja exibido quando eu clicar no link. Então, o nome do arquivo vai ser nota underline gráficos ponto HTML. Ou seja, quando eu clicar no link, eu quero que seja encaminhado para o arquivo notas gráficos.html. Então, vamos verificar como ficou o nosso arquivo depois dessa modificação. Então, eu volto aqui no navegador e atualizo. Olha só, anteriormente, a palavra link estava na cor preta e sem sublinhado. Agora, ela está com sublinhado e na cor azul. Ou seja, significa que isso é um hiperlink. Então, quando eu clicar aqui, está aparecendo aqui embaixo para qual arquivo será encaminhado. Então, ele será encaminhado para o arquivo notas_gráficos.html.
O que acontece se eu clicar aqui em link? Vamos ver o que acontece? Vou clicar. O arquivo não foi encontrado. Por quê? Porque eu não criei esse arquivo, não existe esse arquivo ainda no meu website. Então, daqui a pouquinho eu vou criar esse arquivo e a gente vai ter a possibilidade de visualizar as notas para essa disciplina. Um outro recurso importante que existe no HTML é o recurso de você poder colocar um link não apenas em um texto. Nós podemos também colocar um link utilizando uma imagem, que é muito comum esse recurso em qualquer website que você acesse na internet. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma imagem ao meu arquivo HTML e esta imagem eu quero que ela se torne um hiperlink. Então, eu vou minimizar meu navegador aqui. E aqui, antes da minha tabela, olha, minha tabela começa bem aqui. Antes da minha tabela, eu vou adicionar uma imagem. Então, como é que adicionamos uma imagem? Então, a tag responsável por adicionar uma imagem é a tag img. Bom, a propriedade que faz referência a qual imagem será exibida é a propriedade src ou source. Então eu vou colocar src igual, entre aspas duplas, a imagem que eu quero que seja exibida. Então a imagem é logo tech.jpg. E vou fechar aqui a minha tag img. A tag img ela é fechada dessa forma mesmo, não precisa do img, do /img, ela é fechada dessa forma. Então vamos verificar como ficou a nossa imagem. Então vou voltar no navegador, vou atualizar aqui. Está aqui a imagem que eu desejo que seja exibida ao meu arquivo. Então, essa é a imagem. Só que eu quero transformar essa imagem em um link. Como é que eu posso fazer isso? Então, eu vou voltar aqui no meu arquivo. Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte. Essa imagem está muito grande. Eu quero diminuir o tamanho dela. Como é que eu faço isso sem ter que editar a imagem em algum software gráfico para edição de imagens? Como exemplo mais clássico, o Photoshop. Como é que eu faço para diminuir ela sem utilizar um programa de edição de imagem? Então é muito fácil. Basta que eu volte aqui no meu código fonte, continuando aqui na minha tag img, eu vou colocar as seguintes propriedades. Width e height, que representam a largura e a altura respectivamente da minha imagem. Então, a primeiro é a largura, eu vou colocar 100 pixels. E a segunda é a altura, vou colocar 70. E vou salvar. Vou voltar lá na minha imagem. Olha só, ela estava desse tamanho. Vou atualizar aqui, já vai aplicar as propriedades que eu fiz, as mudanças que eu fiz no arquivo HTML e vamos ver como ficou. Olha só, ficou bem menor, sem atrapalhar a minha página. Então, falta o grande finale, que é transformar esse meu arquivo, essa minha imagem, em um link. Então, o que eu quero que faça? Essa minha imagem, eu quero que, ao clicar nela, seja encaminhado para a página do ETEC, a página de EAD do IFPA. Como é que eu faço isso? Bom, isso é muito interessante. A minha imagem, ela precisa estar a minha imagem precisa estar entre uma tag de link. Então, a tag de link
é a tag ahref, como eu falei anteriormente. Bom, a tag ahref, eu vou colocar a URL que eu desejo que seja abrida ao clicar na minha imagem. Então, ela vai fechar bem aqui e entre aspas duplas eu vou colocar até a URL que eu desejo que seja aberta. Então, eu vou colocar http ead.ifpa.edu.br. E após a minha tag de imagem, eu vou fechar a minha tag de link, que é a tag A. Então, vou dar um tab aqui para ficar mais bonitinho. Então, vai ficar assim, ahref. Vamos salvar e vamos verificar como ficou a minha imagem como um link. Então, olha só, quando eu colocar o cursor aqui em cima, já mudou. Já tá com a mãozinha, ou seja, está dizendo que é um link. Quando eu clicar aqui, vamos ver o que acontece. Foi o meu site encaminhou, ou seja, abriu no navegador a página ead.ifpa.edu.br, ou seja, a página aqui que vocês têm acesso ao ambiente de educação à distância do IFPA. Então vamos voltar aqui. Só eu clicar aqui, abre a minha página do ETEC. Só que olha só, quando eu clico aqui, ele abre na mesma aba a página do ETEC. Como é que eu faço para que seja aberto em uma aba diferente, mantendo o meu arquivo HTML ativo também? Então, como é que eu faço? Volto aqui no meu código-fonte, na minha tag de link, que é a tag A, eu vou adicionar mais uma propriedade, que é a propriedade target. E dentro da propriedade target, eu vou colocar a seguinte informação: underline blank. Ou seja, ela vai ser aberta em outra página. Então, vamos verificar como ficou o meu arquivo. Vou atualizar aqui. Quando eu clicar em cima da minha imagem, que é um link, o que vai acontecer? Abriu a página da EAD do IFPA. Mas eu mantive aberta a minha página atual. Então, eu não perdi. Abriu do IFPA, mas eu não perdi a página que eu estava trabalhando. Então, é assim, pessoal, que a gente trabalha transformando uma imagem em link. Para concluir a nossa página, nós precisamos resolver o problema desse link aqui, que encaminha para a página notasgráficos.html, que quando eu clico aqui, não aparece nada. Por quê? Porque essa página não existe. Então, eu vou solucionar esse problema. Como é que eu vou solucionar esse problema? Eu tenho que criar a minha página chamada notasgráficos.html. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Bom, esse meu arquivo aqui ele está concluído, tá? Vou salvar ele e vou criar um novo arquivo. Então, pedir aqui novo. Tenho aqui um arquivo texto em branco e vou salvar esse meu arquivo. Salvar dentro da mesma pasta e o nome dele vai ser notasgráficos.html. Nunca esqueçam da extensão, tá? Sempre .html. Eu vou clicar em salvar. Então, aqui na minha pasta, agora eu tenho o arquivo disciplinas e também tenho um outro arquivo HTML chamado notas gráficos. Então, no meu arquivo notas gráficos, eu vou fazer a mesma configuração que eu fiz em todos os meus arquivos HTML.
criar a tag HTML, criar a tag head, abrindo e fechando. Vou criar a tag body, abrindo e fechando também. E vou fazer as devidas configurações nas minhas duas tags. Então, na minha tag head, eu tenho o meu título, pronto, defini o título da minha página, mais uma vez é Tech Brasil. E dentro da minha tag body, eu vou criar um arquivo HTML. Bom, vou começar aqui pelo um cabeçalho. Vou colocar um H3 aqui e colocar dentro do meu H3 o seguinte termo: mapa de notas, que serão as notas das minhas disciplinas. E as disciplinas, elas serão exibidas dentro de uma tabela. Então eu vou definir a minha tabela aqui. Table, abrindo e fechando também a minha tabela. Dentro da minha tabela, eu vou ter várias linhas. Então, dentro da minha tabela, eu vou ter as seguintes linhas. Vou ter uma linha aqui, uma linha para cada aluno. Então, cada linha terá um par de colunas, ou seja, TD, e dentro de cada célula eu vou colocar uma informação. A primeira aqui vai ser nome do aluno, e na segunda célula vai ser nota do aluno. Então tenho duas colunas, uma para nome e uma para nota. Vamos verificar como ficou o nosso arquivo. Vou salvar aqui. Vou atualizar aqui. E vou clicar no link que encaminha para a minha página. Então, olha só, eu estou ainda na página disciplinas. Quando eu clicar aqui no link, vamos ver se vai funcionar o nosso link e vai chamar a página que eu acabei de criar. Vou clicar aqui. Olha só que bacana. Então, eu fui encaminhado para uma página interna do meu site, né, dentro da mesma pasta, chamada notas_gráficos.html, onde eu coloquei um título aqui, mapa de notas, coloquei o nome do aluno e a nota do aluno. Agora eu vou fazer a configuração do meu arquivo HTML para que seja preenchido com os nomes dos alunos e as notas do aluno. Só que antes de mais nada, eu vou criar uma borda para a minha tabela. Então, como é que eu crio uma borda? Aqui na tag table, eu adiciono a propriedade border, que vai receber a informação 1. Agora, eu vou criar mais uma linha, mais um par de tags tr. Então, tenho a minha tag tr aqui, mais uma vez tr. E dentro da minha tag tr eu vou ter 2 tds. Então, o primeiro aluno vai ser o João Silva. E a nota dele, como todo João é inteligente, ele tirou 10.
Bom, uma sacada interessante aqui, quando você estiver trabalhando com tabelas, é você, como se repete quase tudo, mudando apenas o conteúdo da informação aqui, você pode fazer o seguinte, você pode selecionar uma linha inteira, ou seja, olha, solucionei abrindo do TR até o término do TR, e vou copiar. Dou um Enter aqui, na linha abaixo, vou em editar, colar. Olha, dupliquei a linha, mas os valores estão ainda o mesmo, então vou modificar. Então aqui vai ser a Maria Marli. E ela tirou 8. Vou repetir o mesmo processo. Vou copiar a minha linha toda. Vou colar aqui embaixo. E vou mudar apenas o nome que eu quero que seja exibido. Aqui eu vou colocar Fabiola Jesus. E a nota que ela tirou, vamos supor que ela tirou 5. Vou modificar a nota que ela tirou. Venho aqui no menu arquivo, salvo e volto lá no meu navegador e verifico como ficou. Lembre-se, eu adicionei uma borda e adicionei 3 linhas com alunos e suas respectivas notas. Vamos verificar como ficou. Então ficou dessa forma aqui, olha pessoal. Nome do aluno, nota do aluno, João Silva, 10. E as outras notas que eu gostaria que aparecessem para os meus alunos. Bom, um outro recurso interessante, também muito utilizado, é o recurso para mesclar células. Então vamos aprender como é que fazemos para mesclar células. Então vamos supor o seguinte, que eu quero adicionar acima desta linha, da primeira linha da tabela, o nome da disciplina que estas notas representam. Então eu vou colocar aqui. Antes do título da tabela, né, nome do aluno e nota do aluno, eu vou adicionar mais uma linha. Então vou colocar mais um par de TR aqui, vou colocar TR e fechando aqui TR. Vou colocar uma barra TR. E dentro da minha linha eu quero uma célula. Só quero uma célula, não são duas, é apenas uma. Então vou colocar TD, abrindo e fechando. Bom, eu vou manter o padrão aqui, né? O TD é na mesma linha, não é obrigado que seja, mas eu estou mantendo esse padrão. Então dentro do meu TD eu vou colocar a seguinte informação: o nome da minha disciplina, softwares gráficos, e vou salvar. Vamos verificar como ficou lá no navegador. Então vou atualizar aqui. Aí olha como ficou. Ele adicionou apenas uma célula aqui, chamada com o conteúdo software gráficos, mas na célula ao lado ele não colocou nada. Como é que solucionamos esse problema? Eu quero que essa célula ocupe a extensão da tabela toda. Então como é que eu faço isso? Eu tenho que mesclar a célula. Para eu mesclar a célula no HTML, aqui na informação da minha célula, eu tenho que adicionar a seguinte propriedade. Olha, aqui dentro do meu TD, eu vou adicionar a seguinte propriedade: call span igual a 2. Ou seja, eu estou dizendo que esta minha célula vai ocupar o tamanho de 2 células. Vamos verificar como ficou, se ficou legal? Olha, lembre-se, ele está ocupando só o espaço de uma. Eu quero que ele ocupe a extensão toda da minha tabela, ou seja, 2 células. Vou atualizar aqui. Olha aí, pessoal. Ficou bacana. Ficou ocupando toda
toda a extensão da minha tabela, ou seja, 2 células. Aí como é que eu faço agora para centralizar esse cara aqui e adicionar o negrito? Bom, é muito fácil. Para adicionar um centralizado, aí um efeito de centralização no texto que está dentro da minha célula, eu posso adicionar a propriedade align e dizer que eu quero que seja alinhado ao centro, ou seja, center. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para que todos possam ver. Então eu adicionei a propriedade align e o centro. E também eu quero que seja negrito, é o título da minha tabela. Então negrito é a tag B. Então eu vou colocar o meu texto entre a tag B. Então abrindo e fechando a minha tag B. Então vamos verificar como a nossa linha ficou assim. Adicionei uma mescla de células com a propriedade callSpan. Adicionei um alinhamento centralizado e adicionei um negrito ao meu texto. Vou salvar e vou verificar como ficou lá no navegador. Olha que bacana. Centralizou e ficou negrito. O meu título da minha tabela. Então, só para recapitular, temos aqui a nossa página que tem uma imagem, que é um link que encaminha para um outro site. Tenho um link que encaminha para o outro arquivo HTML. E esse meu outro arquivo HTML tem vários recursos de tabela. O curioso é o seguinte: esse carinha aqui ainda continua preto. Por quê? Porque eu não adicionei link nenhum. Então fica como dever de casa para vocês adicionar um link para esse link que está determinado aqui embaixo, que seria a disciplina Redes de Computadores. Então eu quero que vocês façam funcionar esse link aí. Bom, pessoal, nosso encontro termina aqui. No próximo encontro vamos avançar mais nos nossos estudos dos conceitos básicos de HTML. E mais uma vez, dúvidas, postem lá no ambiente.